A simetria tem um trabalho muito interessante do próprio Galaburda, de 87, em que ele estudou uma população normal. Ele mesmo diz, era uma população que morreu e não tinha nenhuma queixa, não tinha nenhum diagnóstico. E ele estudou, certo? E encontrou que 16% da população normal tem simetria no plano temporal. Como é que pode? Se 16% da população tem simetria no plano temporal, da população normal, como é que simetria no plano temporal faz o diagnóstico de dislexia? Será que é por isso que dizem que é em torno de 18% a 20% da população geral que é disléxico? Será que é? São dados do mesmo autor? E aí a gente pergunta, mas espera aí, como é que foi feito essa pesquisa? Que método ele usou? Quantas pessoas foram pesquisadas? O Galaburda estudou 5 pessoas que ele disse que eram disléxicos. Como é que ele fez o diagnóstico de dislexia? Nem se coloca, porque não precisa dizer são disléxicos e ponto. Aliás, essa é uma das características fundamentais. Quando os autores, nas pesquisas sobre dislexia, dizem o que eles consideram dislexia, é extrema dificuldade para a leitura, ou dificuldade severa para a leitura. Isso não é critério diagnóstico. Isso não define um diagnóstico. 5 pessoas que ele disse que ele fez o diagnóstico de dislexia, com idades variando de 12 a 30 anos. Este é o autor mais citado. Todos falam do Galaburda. Desculpem, gente, não há a menor evidência científica de que existam alterações na anatomia do sistema nervoso central que provoquem apenas um comprometimento de leitura escrita. Vamos ver agora as alterações funcionais, que é especificamente a neuroimagem. Também se diz que tem alterações em diferentes áreas do cérebro, só falta o corpo caloso. A mesma coisa. Alguns autores dizem que é numa área, outros dizem que é noutra área, e eles brigam entre si para saber quem é que tem o maior prestígio. Tá? O que é a neuroimagem? A neuroimagem na verdade, a neuroimagem usa alguns aparelhos extremamente sofisticados de imagem que são usados em toda a medicina e que, sem dúvida, trouxeram grandes avanços, embora sejam caríssimos e tenham aumentado muito o custo da medicina em todo o mundo. São basicamente 3 exames. O PET, que é o que tem a maior resolutividade, que é o aparelho mais caro. Para vocês terem uma ideia, a Unicamp está discutindo se pode comprar um PET para o Hospital das Clínicas da Unicamp. Ainda não tem. Tem só o SPECT. O SPECT e a ressonância. Todos funcionam na mesma lógica. A diferença é de qual é a partícula atômica que eles vão captar. Se é o pósitron, o fóton. Para nós não faz diferença. O que importa é... façam um mix de ressonância magnética com mapeamento de tireoide. Aquele exame antigo, em que a gente dava uma substância que era captada pela tireoide quando a célula estava funcionando. Tudo bem? Então, eu sei que determinada célula do corpo, quando está funcionando, ela capta ou libera determinada partícula atômica. E o aparelho vai captar isso. Tudo bem? Então, são exames que são capazes de detectar uma atividade de um grupo de células ou de um órgão. Tá? Então, eu posso detectar, por exemplo, se uma imagem num osso é uma osteomielite por infecção ou se é um tumor, porque a atividade celular é diferente. Só para dar um exemplo. Tá? Eu também posso fazer exames que enriquecem muito o diagnóstico em neurologia, que é a neuroimagem.
A questão é, em todos os exames da neuroimagem, eu preciso ativar a área que eu quero estudar. Certo? Que no nosso caso é o seguinte: para que o exame detecte atividade na área da leitura, a área da leitura precisa ser ativada. Senão não vai ativar, não vai pegar. Como é que ela é ativada? Pela linguagem escrita. Eu dou textos para a pessoa ler, eu faço tarefas com linguagem escrita, certo? Eu uso a linguagem escrita. Voltamos à questão inicial. Como é que eu diferencio de um analfabeto? Não tem essa resposta. Tá? Os autores que defendem que esse exame prova que a dislexia é uma doença neurológica, dizem que aprender muda o resultado. Mas não é o contrário? Será que isso não prova que não era doença? Se quando eu aprendo muda o resultado, cura. A questão é, o exame detecta a causa de não saber ler ou detecta a consequência no cérebro de não saber ler? Porque se eu não sei ler, quando me dão uma tarefa que usa linguagem escrita, eu olho um pouco, saudavelmente, eu desligo. E a minha atenção diminui. A minha área cerebral responsável pela leitura e escrita diminui. O que é muito saudável, né? Porque seria um processo obsessivo-compulsivo ficar olhando aquilo lá sem saber decodificar. Está claro isso? Vejam, esse é a imagem do PET. Realmente é uma imagem bonita, atraente, extremamente sofisticada, que avança muito. Eu esqueci só de dizer um detalhe, viu, gente? É que quando eu estava explicando, eu fui boazinha. Eu dei um texto para vocês lerem no exame. Não é. É ler pseudopalavra. Os testes usados de leitura são ler pseudopalavra. Pseudopalavra é uma palavra que não existe. Portanto, não vale a gestalt de quando você sabe ler. Você precisa ler decodificando letra a letra e juntando para formar sílaba para ler. Certo? Algo extremamente difícil para as pessoas que leem muito bem. Para quem tem dificuldade na leitura, é ainda mais difícil. Outra prova usada é rima de pseudopalavra. Vocês fazem isso rotineiramente na vida? Eu nunca rimei pseudopalavra. Juízo de letras. Eu não aprendi isso na escola. Eu até faltei algumas vezes, mas nem tanto. Eu não sei se uma letra rima com outra ou não. É um conceito que não é posto, não faz parte do aprendido. E mesmo que fizesse parte do aprendido, só valeria para quem aprendeu, para quem não tem acesso. Agora, eu fazer um exame em que eu faço um código secreto e quem não acertar o código secreto é doente, há algo estranho nisso. Um autor americano fez o seguinte, ele fez o PET em americanos bons leitores, com diagnóstico de normalidade. Fez o teste, o PET, o exame de neuroimagem, e deu um texto em inglês para eles lerem. E o PET foi normal. As pessoas nem sequer saíram da máquina e ele repetiu o exame, dando um texto em espanhol que eles não conheciam. E o TET, o resultado do exame foi PET de dislexia. E aí? O que é que o exame avalia?